Fala comigo, meus atletas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Pedro Inácio, mentor de atletas e atleta profissional, e hoje a gente vai falar um pouco mais de mentalidade e lado espiritual. Hoje eu vou te mostrar e eu quero conversar um pouco com vocês sobre algo que a galera manda muito aqui para mim, que é com relação a por que alguns atletas que não temem a Deus se destacam e por que tem outros atletas que temem a Deus e vivem sempre em derrota. Então faz o seguinte, assista esse vídeo até o final, já se inscreve no meu canal. Pedrão, quem é você? Por que você está falando de Deus, de mentalidade? Eu não te conheço, apareceu aqui para mim do nada. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu sou mentor de atletas e atleta profissional e o meu objetivo é sempre ensinar você a como ocupar uma posição de destaque na sua vida, como ser um atleta mentalmente mais forte, como ter uma mentalidade de confiança, uma mentalidade de reino, de governo e, acima de tudo, viver uma vida para Deus, que é o mais importante de tudo, é a gente ter comunhão com Jesus. Eu utilizo tudo que eu falo com base bíblica, meu irmão. Então aqui vocês estão vendo um mentor de atleta que ajuda atletas profissionais e atletas amadores e atletas de base, mas que ajuda com base na Bíblia. Então tudo que eu vou falar é com base na Bíblia. Esse é meu principal objetivo, ensinar tudo no que diz respeito ao reino de Deus e à mentalidade de uma vida junto com Deus, que para mim é o mais importante de tudo. Então, cara, já se inscreve no meu canal, comenta aí ideias de vídeo que vocês querem que eu fale por aqui e também acompanhe minhas outras redes sociais, porque lá tem dicas diárias, lá tem muito conteúdo, lá no meu Instagram eu posto todos os resultados dos meus alunos no que diz respeito a minhas mentorias, no que diz respeito ao meu dia a dia. No meu Instagram eu boto meu vídeo de treino também, para quem não sabe, sou atleta profissional e tá quase certo para eu ir para um clube profissional agora. Então tem muita coisa aí que vocês vão estar acompanhando, vão estar sabendo da minha vida se entrarem nas minhas redes sociais. Sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo de hoje, onde eu vou te mostrar qual que é a diferença, né? A primeira coisa que eu quero que você compreenda é que a mentalidade, ela é algo que ela é diferente de uma pessoa para outra. Tem gente que nunca teve acesso à Bíblia, não acredita em Deus e Deus não existe e tem sucesso em algumas áreas e outras pessoas não. Pessoas que temem a Deus não. Pedrão, então é porque Deus está olhando que abençoar um ou outro, abençoar o outro não? Como é que é essa questão? Cara, isso não existe, meu irmão. Por quê? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não trata um de um jeito e outro de outro, no que diz respeito a literalmente a ser alguém imparcial. Eu vou abençoar esse filho e o outro não, porque o outro, mesmo sendo correto, eu não quero. Não existe isso, meu irmão. Mas a realidade é que existe uma diferença de mentalidade na vida de cada uma das pessoas e o que você precisa entender é que enquanto você tiver uma mentalidade de derrota, uma mentalidade que pensa as coisas ruins, uma mentalidade que vive em fracasso, uma mentalidade que vive em negativismo, você nunca vai tomar posse das coisas que Deus tem para você. A palavra diz que para Deus não existe o impossível, desde que o homem ele creia. Ou seja, você vê a manifestação de Deus na sua vida desde que você acredite. Ou seja, escreve assim no seu caderno, eu preciso de fé. Fé é a partir do momento que o seu coração, a sua mente, elas acreditam em algo mesmo não vendo resultado, mesmo não vendo retorno. Pedrão dá um exemplo com base na Bíblia, eu te dou um exemplo. Pedro estava em cima do barco, ele vê Jesus, ele acha que é um fantasma e Jesus falou, não, sou eu. Então Pedro vira para Jesus e fala, se é o Senhor, manda eu ir ter com você que eu vou andar nas águas. Jesus chama Pedro, Pedro começa a andar nas águas. Por que Pedro conseguiu andar nas águas, sendo que é impossível um homem andar nas águas? Porque Pedro acreditou. Ou seja, Jesus lançou uma palavra sobre Pedro, Pedro acreditou naquela palavra e ele deu o passo. Tem coisas na sua vida, meu irmão, o que você precisa? Você precisa de fé. Deus já liberou a palavra para você, então você precisa dar o próximo passo. Só que escreve aí o que está te travando. Medo. Está te travando negatividade, ambiente está te travando, as coisas que você ouve e fica travando. Então existem limitadores de fé dentro do ser humano que faz com que o ser humano não cresça e não coloque em prática o que Deus tem na vida dele, não consiga vivenciar o que Deus tem na vida dele. E o que acontece? Existem pessoas que não temem a Deus, mas têm uma mentalidade blindada, uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de que o que eu fizer vai dar certo e ponto final, e essas pessoas conseguem realizar grandes feitos. Então você precisa entender uma coisa, a mentalidade é algo que Deus colocou no ser humano, o coração. A Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração, pois dele depende sua vida. Para quem não sabe, o coração na Bíblia ele é mais ou menos interpretado como a mente, porque a mente não tem a ver com o cérebro, a mente tem a ver com aquela parada de você acreditar. Isso é a mente forte é algo que é além do cérebro. Só que o que acontece? A Bíblia trata o coração como a chave para tudo.
Tudo. Ou seja, pensa comigo, tudo é a sua mentalidade. Se você é um cara que se aproxima todos os dias de Deus, mas se você tem pensamentos excessivos de derrota, você tem pensamentos excessivos de medo, você tem pensamentos excessivos de que a sua vida não vai dar certo, que as coisas não vão caminhar na tua vida, que tipo de resultado você acha que você vai vivenciar na tua vida? Existe uma mulher, autora do livro O Segredo, acho que é Rhonda Byrne, uma coisa assim o nome dela. Ela diz que todos os nossos pensamentos são como sementes, ou seja, você utiliza essas sementes para plantar na terra e colher lá na frente. Ou seja, todos os pensamentos, se meus pensamentos são sementes, se eu penso coisas boas, eu vou colher coisas boas. E é isso que você precisa ter, esse padrão de mentalidade que você precisa ter sobre sua vida, jogador. Se você pensar, putz, eu vou entrar, ninguém vai gostar de mim, eu não vou me destacar, eu vou jogar mal, que tipo de resultado, que tipo de colheita você acha que você vai ter? É óbvio que você vai ter uma colheita ruim, então são coisas que são óbvias. Escreve aí no seu caderno, Deus já deixou leis para o ser humano, só o homem seguir aquilo ali que vai dar resultado ou não. Mas tem gente que insiste em caminhar pelo caminho errado e caminhando pelo caminho errado, não cresce, não consegue prosperar e ainda culpa Deus e o mundo. Entenda um ponto importante, você precisa ser autorresponsável, entender que os resultados que você não tem dependem de você. Ah, é Deus que não quer me dar, beleza. Mas por que Deus não quer te dar? Tenho quase certeza que é por causa da tua imaturidade, ou seja, tua mente não está forte o suficiente. A Bíblia tem um versículo que diz que enquanto o menino, de nada difere do escravo. O que isso significa? Enquanto você for um menino, você não é diferente do escravo. Ou seja, você é herdeiro de Deus, é o que diz a palavra. Ou seja, herdeiro, tudo que pertence ao pai, pertence do filho. É isso que é ser herdeiro. Mas por que você é um herdeiro que está mais para um escravo? Porque você não é maduro o suficiente para receber a herança de Deus, para manifestar a herança de Deus na sua vida. Por isso você tem que buscar o quê? Conhecimento, crescimento, entendimento, discernimento e sabedoria. Para quê? Para amadurecer, meu irmão. Cara, como é doido isso, mas a maior parte dos jogadores eles gostam de falar de tigrinho, de aposta, de besteira e de pegou não sei quem. A maior parte dos jogadores é assim. Ao passo que os atletas que estão buscando alguma coisa diferente, eles se destacam. Por isso que eu estou te falando, você como filho de Deus, você tem que se destacar nessa terra, porque Deus quer que você se destaque. Só que você precisa se esforçar, precisa se dedicar. Você precisa colocar sua vida em quê? Em prol do conhecimento, meu irmão. Você precisa ler livro, velho. Você precisa gastar tempo o quê? Aqui, ó, lendo Bíblia, estudando. Abra seu computador, abra seu celular e assista conteúdo. Porque é aí que está o resultado que você vai ter. Você vai plantar, a sua mente vai começar a mudar. E aí você vai começar a se destacar de forma natural. Só que enquanto estiver nessa pegada achando que Deus vai fazer a sua parte, cara, tu nunca vai crescer, velho. Eu vou ficar quietinho aqui, Deus vai abrir a porta. Não vai, meu irmão. Por quê? Porque a oportunidade, a porta para ser aberta, você precisa se agitar, ou seja, você precisa se mexer. Toda a natureza está em movimento. Se você está parado, você não cresce. Faz o seguinte, se inscreve. Aqui eu falo muito de mentalidade. E eu estou aqui para te fazer crescer porque eu tenho um propósito de ajudar os filhos de Deus a ocupar uma posição de destaque aqui nesse mundo. E se você é um filho de Deus, é homem de Deus e quer crescer, quer se tornar um atleta profissional para ajudar outras pessoas, você tem que me seguir. Pedrão, quero evoluir muito mais rápido, entra na minha mentoria. Ela tem um investimento, sim, tem um investimento, um valor um pouco mais alto, mas entra na minha mentoria porque lá você vai ser acompanhado por mim. Não consigo entrar na mentoria, entra nos meus cursos, eu tenho curso de R$100, de R$19, entra, investe em mudar sua mentalidade. Fechou? Se inscreve, envia esse vídeo para 2 ou mais atletas. Tamo junto.